Olá, sou o pastor Gary Haynes, esse é o Movimento dos Discípulos e hoje nós vamos falar sobre o poder da oração irritante. O quê? Você pensa? Irritante? Está falando de quê? Assiste que você vai ver. O que é o poder da oração irritante? Vamos lá por parte então. Vou começar com a passagem e depois a gente explica em cima. Preste atenção no que está escrito aqui em Lucas capítulo 18, começando no versículo 1. Diz o seguinte: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele diz: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Então, olha só. Jesus primeiro explica o motivo da parábola, que muitas vezes ele não fazia. Tanto que os discípulos tinham que depois vir nele, na surdinha, que ele ensinava a parábola para a multidão. E depois eles iam falar: Senhor Jesus, o que significava aquilo? E dessa vez, ele já explica antes a história, o moral, a lição que ele estava dando através da parábola, porque as parábolas são histórias montadas para ensinar verdades. Então ele diz aqui, bem no início, ele diz assim, que ele contou a seguinte parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar até acharem que foi o suficiente e depois podiam desanimar. É isso que ele falou? Não. Ele diz assim: contou a parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Gravam exatamente essa frase: orar sempre e nunca desanimar. Nunca desanimar? Por que ele fala disso? Porque é uma tendência do ser humano desanimar na oração. Então ele diz para você orar sempre, não só quando for conveniente, mas constantemente. Você está orando e pedindo a Deus, e pedindo de novo, e não desanimar na oração. Porque o que Deus quer ver para responder essa oração? O que é o poder da oração irritante? É que é uma oração que continua até conseguir resposta. Porque na parábola Jesus fala de uma senhora, um juiz, e ela está pedindo o quê? Uma coisa chamada justiça. Cada uma dessas coisas na história representam algo. A viúva representa nós. Pelo contexto, é uma viúva pobre, sem homem na família para acompanhar, porque naquela época era uma cultura onde você chamaria normalmente algum homem da família para acompanhar o pleito dela. Ela não tinha, ela está fazendo sozinha para juiz. Provavelmente pobre também, porque ela nem pagar uma espécie que seria hoje em dia um advogado, não é exatamente a mesma coisa, mas tinha esse tipo de papel de gente que poderiam te ajudar em alguma causa. Numa situação assim, ela não tinha. Aí você tem uma mulher então pobre, sem muita condição, sem influência nenhuma. O juiz é que representa Deus. E claro, esse é um juiz injusto. Deus, obviamente, é totalmente justo. Mas esse é um tipo de parábola onde você contrasta com contrários para ensinar um princípio. Então não está insinuando que Deus é injusto, mas o juiz era. E a mulher tem que chegar diante desse juiz injusto e ela está pedindo justiça. Ela não está pedindo algo que ela não teria direito. Ela tem direito à justiça, pela lei naquela época. E, teoricamente, a lei de hoje em dia nos dá o direito à justiça. Nem sempre é dado justiça, mas é o direito. E ela vai insistir por justiça. E, no caso, então, o juiz representa Deus, a viúva nós. E justiça representa você pedir algo que eu chamo o seguinte, digo da seguinte forma, que você tem legalidade espiritual para pedir. O que é isso? Significa pedir algo que Deus, através da sua palavra, já disse que você tem direito de pedir. Bom, Então, se a palavra diz que eu tenho o direito de pedir algo, isso é justiça, no caso da história. Então, a viúva, nós, está pleiteando do juiz, Deus, algo que temos direito de pedir, que a palavra já nos deu direito. E ela vai
E ela insiste, o juiz descarta ela. E ela insiste, o juiz descarta ela. E pelo jeito, ela usou a voz dela, né, de ficar gritando alto, né, provavelmente perturbava esse juiz de manhã, né, porque naquela época as casas eram bem frente à rua, né, então talvez ela chegava perto da janela dele, bem antes dele acordar e ficava, seu juiz, numa voz bem chata, me faz justiça. E o cara, que isso, essa mulher está me enchendo a paciência. Porque aqui diz que o juiz fez justiça porque ela estava aborrecendo ele. Por isso que eu chamo oração irritante. Aborrecer, irritar, palavras sinônimas. Então ela estava irritando ou aborrecendo o juiz. De que forma? Como é que uma viúva pobre sem influência aborrece ou irrita um juiz? Por insistir. Ela devia ir perto do gabinete dele na hora que ele está parado para almoçar e grita, seu juiz, eu quero a justiça. De noite, novo, quando ele está quase dormindo, ela lá, seu juiz, eu quero justiça. E ela foi irritando e cansando esse juiz. Aí ele chega a um ponto que ele fala, eu vou dar justiça para essa mulher me largar em paz, eu não aguento mais o tanto que ela está me irritando. A beleza e o poder dessa história é que Jesus termina de contar e diz o seguinte, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que fazem o que a ele dia e noite? Que clamam. A oração irritante é clamor. É você orar intensamente, do fundo do seu coração, gritar da tua alma para com Deus. Clamar. Ele diz, quem clama a ele dia e noite, ele fará justiça. Você quer justiça, você quer a resposta de Deus? Clama, grita, berra, insiste. Jesus está nos mandando fazer isso. Orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. Que forma de orar? Nós oramos insistindo, clamando, cutucando e vindo de novo. Deus, eu não vou deixar o Senhor em paz até o Senhor faz. Deus, eu não vou parar até o Senhor responde. Deus, eu não vou parar enquanto o Senhor não responde. Isso não é falta de respeito com Deus, né? Isso é o que Jesus mandou fazer, clamar dia e noite. Vou contar uma história rápida para provar como isso funciona. Meu avô, que há 4 anos agora está na glória, mas viveu até perto do aniversário de 100 anos, né? Ele faltou pouco tempo para completar 100 anos, alguns meses. Ele era um grande homem de Deus e de fé. Quando ele tinha 50 e poucos anos de idade, mais ou menos, ele estava pastoreando uma igreja numa pequena cidade da Califórnia. Ele era um texano, mas estava morando lá. E ele teve, em seguida, 3 incidentes de ataques cardíacos. Após a terceira vez, o terceiro incidente, o médico dele diz, Pastor Mabry, vai para casa, põe a tua vida em ordem, despede da tua família, alinha tudo, porque o senhor vai morrer em breve. Não tem esperança, não tem cirurgia, não tem remédio para isso. Meu avô foi para casa e diz ele mesmo que ele começou a clamar a Deus. E ele clamava a Deus de madrugada, de manhã, quando ele levantava, de dia ele clamava. Ele ficou fraquinho. Ele era pastor da igreja, mas não estava dando conta de tocar os cultos e pregar, então ele começou a agendar outros para virem. E passa semanas assim, diz ele que estava com muita dor, mas ele clamava, ele chorava para Deus, ele expressava o fundo da alma para Deus. Deus me responde, eu quero viver e ser bênção. Eu fico feliz que ele fez isso, porque se ele tivesse partido ali, eu nunca teria conhecido meu avô, e ele foi um grande exemplo para mim de um homem de Deus, um homem íntegro, um homem que não se vende por ganância e coisas, e um homem de fé. Várias coisas que eu aprendi do meu avô, eu não teria tido o privilégio de aprender essas coisas dele se ele tivesse entregado e partido. Um dia, à tarde, logo antes da hora do culto, ele foi para a reunião no prédio da igreja e reuniu com alguns irmãos, e tinha uma irmã ali, uma obreira que estava ali visitando, e ele falou, pessoal, eu estou pronto, com minha fé pronta agora para receber o meu milagre. Ora para mim que eu vou ser curado. E eles colocaram as mãos nele e oraram. E naquele instante, meu avô diz que ele sentia alguma coisa no peito dele. E foi o Espírito Santo entrando lá dentro, trocando o coração destruído e colocando um coração 0 bala. Glória ao nome do Senhor. Quando ele tinha 40 e poucos anos depois, quando ele tinha mais de 90 anos de idade,
95 ou talvez mais ou menos. Eu me lembro que depois de um dos check-ups dele, o médico dele olhou os exames de coração e ele disse, eu não acredito no que eu estou vendo. Né? Meu avô tinha 90 e tralala, talvez perto de 95, e o médico falou, o senhor tem no seu peito o coração de um jovem de 25 anos de idade. Ele disse, eu nunca vi coisa igual. Ele disse, o senhor vai morrer um dia, mas jamais vai ser do coração. Deus colocou um coração 0 bala no peito do meu avô quando ele tinha 50 e poucos anos de idade, e com 90 e poucos, ele tinha ainda o coração de um jovem dentro do seu peito, para você ver como que Deus faz quando ele age. Meu avô morreu com 99 anos e 6, 7 meses de idade, com um coração bom. Ele não morreu de coração e nem de uma doença grave. Ele simplesmente envelheceu e cansou e entregou o espírito e partiu dormindo uma noite. Glória ao nome do Senhor. O poder da oração irritante é você insistir com Deus e insistir de novo e não desanimar e não desistir. E Jesus que manda fazer isso. Quer receber respostas de Deus? Faz a oração irritante. Insiste, clama, chora, lá do fundo do seu coração. E Deus te responderá. Você vai ver a mão de Deus agir. Porque a última coisa que Jesus falou aqui é o seguinte, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam Ele dia e noite? Continuará fazendo eles esperar, e depois ele disse que ele responderá e depressa. O depressa de Deus, um dia eu perguntei, o que é esse depressa Deus? Porque às vezes demora a resposta, mas o depressa de Deus é que na hora certa, quando você clamou, e Deus viu o seu clamor, ele disse, agora eu vou responder, porque eu vi o clamor, e depressa vem o seu milagre. Você receberá a sua resposta orando assim. Quero te falar da Bíblia de Estudo Dake. Pastor Dake, que fez as notas de estudo, eu vou te mostrar aqui, né, que você vê assim, tem a passagem bíblica aqui e a explicação aqui. Essa Bíblia é a Bíblia de estudo que tem mais nota que você já viu em qualquer Bíblia e é mais forte e habilidosa em te explanar as coisas bíblicas. Eu nunca vi igual. Se eu tivesse que viajar a algum lugar e eu queria estudar na viagem, mas eu não tenho como levar muita coisa da minha biblioteca, aliás, poderia levar um volume só, eu levaria a Bíblia de Estudo Dake. Não tem coisa igual. Eu pessoalmente recomendo, nós publicamos essa Bíblia, eu recomendo que toda casa tenha no mínimo uma cópia, e se possível até para cada membro da família, porque a Bíblia de Estudo Dake é um machado. O pastor Dake tinha uma habilidade de explicar as escrituras como raramente, acho que eu nunca vi coisa igual. Quero que você pondere uma coisa. Muitas vezes uma Bíblia de estudo é montada focado em comercializar, né? Pastor Dake não fez isso. Ele gastou 20 anos estudando a Bíblia e aí ele achou que ele estava pronto e gastou mais 20 anos fazendo as notas e lançou a Bíblia quando ele já era de terceira idade, né? Porque ele teve uma vida inteira estudando e preparando e fazendo as notas para sair essa obra-prima. Não tem coisa igual. Todo mundo que pega uma cópia fala que ajudou eles a entenderem a palavra como nenhum outro recurso. Então recomendo que você tenha a Bíblia Estudo Dake. Tem uma promoção especial na nossa loja dos discípulos. Se você for agora nesse endereço aqui, osdiscípulos.com.br, você pode adquirir lá e prepara para ser grandemente abençoado.